Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nosso tema de hoje, um projeto e o abandono. Aleluia. Está em Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Nós vamos ler então. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vimos aqui que quem colocou o nome do menino foi José. Nós vamos aqui então ver o livro de Mateus e o Evangelho de Mateus. Ele foi escrito por um judeu para os próprios judeus. Ele apresenta Jesus como rei de judeus, aquele Messias que era esperado. Este evangelho anteriormente tinha o nome de segundo ou de acordo com Mateus, e depois veio receber então o nome Evangelho de Mateus. Mateus também significa presente de Deus. Esse Mateus, também conhecido como Levi, ele era coletor de impostos, como diz em Marcos 2, verso 14. E ele era antipatizado ou detestado pelos seus próprios irmãos judeus. Foi Mateus que recebeu Jesus em sua casa. E Mateus foi impactado pela palavra que Jesus pronunciara. O livro de Mateus, dizem os teólogos, que foi escrito entre 40 a 140 anos depois de Cristo, mas a tradição judaica, os estudos indicam, mais provavelmente entre 58 a 68 anos depois de Cristo. Esse é o livro de Mateus que nós vamos estar agora abordando aos irmãos a história de José. Nós costumamos pregar muitos outros personagens da Bíblia e pouco fazemos referência desse homem chamado José, o pai adotivo de Jesus, o esposo de Maria. Aleluia. E nós vamos ver que José era um homem tão digno quanto Jó, um homem que teve que usar da sua fé para crer naquilo que Deus estava dizendo a ele, revelando ele através de sonho, porque até então José tinha o projeto de abandonar a Maria. Aleluia. Deus tinha grandes planos com José. José seria aquele que daria a instrução secular para Jesus. José seria aquele que daria a instrução espiritual. A inspiração toda veio de Deus, mas a instrução de ir à igreja, estudar a palavra, aquele incentivo pessoal, foi o pai José e a mãe Maria que deram ao seu filho José. No mesmo capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus Cristo, do versículo 1 até o versículo 17. E nós encontramos 5 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus Cristo. Todas essas mulheres aqui, aleluia, daria uma pregação só, um programa só, se formos fazer referência a cada uma delas. Por exemplo, no versículo 3, ao se falar de Tamar, no capítulo 38 de Gênesis,
nós vamos ver que Judá, quem teve com Tamar, ele era viúvo nessa época. E a Tamar, ela se fingiu de prostituta, porque era nora de Judá, e não tinha mais filhos de Judá para gerar. Então ela se fingiu, sabendo que Judá vinha até a cidade, se fingiu de prostituta, coabitou com Judá, e ela teve ali Pérez e Zerá, que fazem partes da descendência, da genealogia, das gerações de Jesus, chegando até Maria. Aleluia. Se nós formos falar de Raabe no versículo 5, é aquela mulher que colocou a fita escarlate lá em Jericó, a mulher que recebeu os espias e que gerou a Boaz. Raabe, ela foi esposa de Salmão e gerou a Boaz. Também no versículo 5 está a personagem Ruth, que significa o seu nome, amiga. E ela foi esposa de Boaz, mãe de Obed e bisavô de Davi. Se formos falar também no versículo 6, está Batseba, a filha de um juramento. Batseba foi aquela que coabitou com Davi, foi esposa de Davi também. Aleluia. E foi a mãe de Salomão. E lá no versículo 16 está registrada a quinta mulher, que é a Maria, a exaltada, a esposa de José, da descendência de Davi. Tanto Maria como José, eles eram da tribo de Judá. E agora nós vamos ver essa história maravilhosa, porque José não estava entendendo nada. Deus tinha um projeto tão grande, tão extraordinário para José, de dar a José a honra de ser o padrasto de Jesus, para que ele mesmo, José, ajudasse na sua infância, na sua adolescência, e encaminhasse Jesus a uma vida espiritual de honestidade, de sinceridade na sua vida secular. José teve a sua importância extraordinária, mas José não estava entendendo o projeto de Deus. Maria concebeu do Espírito Santo, aleluia, sem conhecer homem algum, e ela compartilhou com seu futuro esposo: estou grávida. E nós podemos aqui imaginar os pensamentos de José, o que sofreu este homem, e os seus projetos de abandonar aquela que seria a sua esposa, preparada para ele, preparada para o casamento. No versículo 18 diz a Bíblia que a Maria não conhecia José sexualmente, e entre José e Maria havia uma expectativa para o casamento, acerca da lua de mel e de como gerarem filhos, e tudo isso sofreu um impacto, e José sonhava com suas bênçãos, e diante daquele impacto, os projetos de José, aquilo que ele havia planejado, estavam agora tudo caindo por terra. Havia ali a intervenção de Deus nos projetos do homem, estava tudo certo, falhou. O que houve? Aleluia! José estava pensando em abandonar. Aleluia! Glória a Deus! José estava pensando em deixar Maria sozinha, e isso era um assunto só dele. Ele não compartilhou, não falou, não colocou no Facebook, não foi para o Zap, aleluia. Ele não falou com ninguém os seus projetos, era ele sozinho. E a intenção de José era abandonar um projeto que era de Deus, e José não estava entendendo. No versículo 19, José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. José era igual a Jó, era justo, não tinha por que estar passando aquilo. Às vezes nós estamos passando por uma prova, uma luta, um vale,
uma situação que não gostaríamos, e logo nós pensamos, por que estamos passando isso? E eu quero te dizer com convicção, de acordo com a palavra que nós estamos pregando aqui, Deus está preparando algo para você. Em meio a este vale, em meio a esta luta, não abandone os projetos de Deus para a tua vida. Embora as coisas estejam completamente contrárias àquilo que você esperava, embora você pense que nunca mais ou jamais acontecerá a realidade da promessa de Deus na tua vida, de acordo com a palavra de Deus nessa noite, não abandone os projetos de Deus, os projetos que o Senhor sonhou para ti. Continue sonhando. Aleluia. José reconheceu Deus na vida dela, porque Deus se manifesta a José e diz: não a abandona, o que eu tenho é grande, é extraordinário. E José vem reconhecer que Deus estava na vida dela. E José não falou mal, não falou bem. José a amava, e José estava sendo provado. O sentimento de José, embora ele não estivesse compreendendo a teofania, embora ele não estivesse compreendendo o mistério, José, no seu sentimento, ele estava ferido, acreditando que Maria havia traído. Aleluia. Ele não merecia aquilo, mas ele estava sendo provado. E ao mesmo tempo que ele tinha aquele sentimento de traição, ele reconhecia que Deus estava na vida da sua esposa. Mas o que estava acontecendo então? Será que ele estava fora dos projetos de Deus? O que era aquilo que estava acontecendo com José? Aleluia. Eu venho te dizer que José projetava, porque diz a Bíblia no versículo 20, projetando, aleluia, planejando, aleluia. Eu quero dizer para você que me ouve, os teus projetos Deus sabe, os teus planos Deus conhece, os teus sonhos Deus tem em memória, e tudo aquilo que você pensa em fazer, Deus já sabe até mesmo que vai sair da tua própria boca. Esse é o Deus que nós servimos. Portanto, não abandone os caminhos do Senhor, não abandone a fé, não abandone a igreja. Fique naquilo que Deus prometeu, já um dia falou para você. Aleluia. Ninguém sabia que José deixaria ela. Ninguém, somente Deus. Aleluia. O Senhor conhece os pensamentos do homem. E dessa prova, da prova de José, floresceria uma grande vitória. E no versículo 20, os projetos do homem e o projeto de Deus. Aleluia. Os projetos dos homens são terrenos e os de Deus são lá do alto, são divinos, extraordinários, e que Deus quer cumprir sim na vida do homem. José planejava em secreto abandonar ela. Deus não quer que José perca a bênção. Aleluia. Não abandone a sua luta agora. Vá até o fim. Deus precisou interferir através de um sonho sobrenatural. Enviou um anjo no sonho sobrenatural de José, para que o advertisse e dissesse a ele: não abandone esse projeto, porque eu tenho algo muito bom para ti. Eu tenho uma vitória muito grande para ti. José já estava nos planos de Deus. Aleluia. Ele não estava entendendo nada, mas já estava no plano de Deus. Talvez você não esteja entendendo nada, mas você ainda continua nos planos de Deus. José era filho de Davi, diz a genealogia. O Senhor queria uma parceria, colocar José na história. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O nome de José aparece como o pai adotivo de Jesus. Jesus se criou na casa de José e Maria. Que comunhão maravilhosa, que unção, que graça dentro da casa, dentro do lar de José e Maria, desse homem que se fala pouco e que por alguns instantes planejou abandonar tudo,
Mas Deus interferiu e disse: vá até o fim, José. Quem sabe nós estamos falando para alguém que está aí do outro lado e pensa até mesmo em interromper a sua caminhada com Jesus, abandonar. Não faça isso. Quem sabe tem alguém do outro lado querendo interromper até a sua própria vida. Não faça isso. Aleluia. Porque o que Deus tem contigo é muito grande. Você pode estar na prova sim, mas Deus vai reverter essa prova numa grande vitória. No versículo 21 diz a Bíblia: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Deus deu o recado para José: bota o nome do menino de Jesus. Você é o pai, você é o patriarca. De você sairá o nome da criança. Vai se chamar Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados seus. Aleluia. O Senhor tem os seus projetos, seus planos, e você faz parte do projeto de Deus. Aleluia. Deus revela no versículo 22: tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Deus revela a José todo o mistério. Oh, aleluia. Você quer uma revelação de Deus? Deus está falando ao teu coração nessa noite. Não abandone, não seja covarde. Na guerra não podemos retroceder, temos que avançar. Quando chegamos ao meio do vale, se retrocedermos, temos meio vale para retroceder. E se avançarmos, temos meio vale para avançar. O que você quer? Se você já passou tanta luta, avance, atravesse esse vale e você vai ver o que te espera ali do outro lado. A virgem conceberá, disse Deus a José, dará à luz um filho, chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E no versículo 24, José obedeceu. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher como esposa. José obedeceu. Irmãos, estava tudo perdido na cabeça de José. A esposa amada estava perdida. Os sonhos do casamento estavam perdidos. Os sonhos de uma relação familiar estavam perdida. Todos os sonhos de José estavam caindo, porque ele não estava entendendo nada, e porque não estava entendendo nada, pensou em desistir de tudo. Eu tenho certeza que tem alguém que nos ouve que não está entendendo o que está passando, não está entendendo a provação, a luta, a dificuldade, a adversidade, não está entendendo aquilo que está passando, mas pode ter certeza, obedeça a Deus e você vai ver que isso tudo vai virar vai se transformar numa grande vitória. Deus está falando contigo de uma maneira forte e poderosa, para que você não abandone os projetos de Deus. É aí mesmo, no impossível dos homens, é que Deus quer trazer o possível dele e te alcançar uma grande, extraordinária vitória. No versículo 24, José obedece, e no versículo 25, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Perseverou. Além de obedecer, José teve que perseverar, acompanhar os 9 meses de Maria, com tantas questões na sua mente. E o que salvava José, o que tranquilizava José, foi a manifestação do anjo de Deus naquele sonho. Toda vez que José pensava em perder a cabeça, o Espírito de Deus fazia José lembrar daquela manifestação de Deus através do sonho. E ele perseverou com Maria 9 meses. Aleluia, porque ele amava a sua esposa. Amou a sua esposa sem conhecê-la sexualmente. Amou a sua esposa e soube esperar até a sua vez. Amou a sua esposa e foi até o fim. Mais tarde, José e Maria conceberam
se não me falha a memória, 5 filhos. Aleluia. Irmãos de Jesus, meio-irmãos de Jesus, com a própria Maria. Aleluia. Perseverou, amou a Maria, e ele demonstrou que principalmente ele amava a Deus, porque ele não se separou, acompanhou ela na gravidez, soube suportar e esperou o nascimento de Jesus e colocou ainda o nome de Jesus. E diz a história bíblica que Jesus começa o seu ministério cerca dos 30 anos de idade. Por que Jesus começou o seu ministério com 30 anos? Porque, segundo a tradição judaica, Jesus era arrimo de família. Ele era o responsável pela sua família, porque o seu pai havia falecido e José ficou cuidando da família até que completou 30 anos, quando ele alcança a maioridade da família e ele vai fazer a obra de Deus. Aleluia. É batizado no Jordão por João Batista. Seu ministério dura cerca de 3 anos. Alguns dizem um pouquinho mais. Aleluia. É crucificado e ressuscita ao 3º dia e ascende ao céu para a glória de Deus. Mas uma curiosidade na história: José amou tanto a Jesus que Deus não permitiu que José visse a sua crucificação, porque José era um homem justo. Aleluia. José era obediente. E embora você que está aí do outro lado seja justo, obediente, mesmo assim está passando na prova, então obedeça e persevere, porque a tua vitória está ali na frente. Receba essa palavra em o nome de Jesus. Amém.